Beba água, que faz muito bem beber água. Sabe o que não faz bem? Roubar dinheiro público. Vender refinaria pela metade do preço. Isso não faz nada bem porque dá jaula. Olha, a Controladoria Geral da União, que no governo Bolsonaro de vez em nunca emitia aí um parecer, um relatório, mas sempre brando, no governo Lula resolveu trabalhar pesado. E aí começou a emitir vários dossiês e relatórios que já começaram várias investigações que estão em curso aí na Polícia Federal e vai dar jaula para muita gente. Mais um dossiê bomba foi soltado ontem. Olha, a Controladoria Geral da União descobriu que o governo Bolsonaro, isso já se sabia só pelas notícias, né? Mas tinha que ter uma investigação para mostrar ali os indícios e as provas. O governo Bolsonaro vendeu uma refinaria para o fundo árabe do ditador da Arábia Saudita por um valor de mais ou menos $1,5 bilhão abaixo do valor de mercado. A refinaria foi vendida por $1,650 bilhão, ou seja, o Bolsonaro vendeu por mais ou menos um pouquinho mais da metade do preço. Metade desse valor foi prejuízo aos cofres públicos, só que não é só o prejuízo, viu? No caso de uma refinaria, a refinaria não é uma coisa que, nossa, vendi uma refinaria, ou alguém vendeu uma refinaria a preço de banana, vamos fazer outra. Pum, tem uma refinaria aqui. Não tem. Demora anos para fazer uma refinaria, toda a tecnologia, tudo que tem, demora anos. Então é um prejuízo muito maior do que apenas aos cofres públicos, é prejuízo também à soberania nacional. Aliás, a refinaria que foi vendida, que agora se chama Mataripe, lá é o nome que deram lá, é a refinaria que tem o preço mais caro do Brasil. Então, imagine você que todos os cidadãos aí da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha que eles compram, vem dessa refinaria. E aí, o fundo árabe chegou e falou, vamos cobrar um preço altíssimo, né, para valer o nosso investimento. Já valeu o investimento só o fato de comprar. Se revendesse hoje, já lucraria bilhões. Mas para que revender se eles podem explorar o povo brasileiro e ferrar com toda a população do Nordeste? Então todos os bolsominions aí do Norte, do Nordeste principalmente, saiba, se você paga gasolina hoje, cada vez que você coloca 1 litro aí de gasolina, você está pagando uns 10, 15 centavos a mais para o ditador da Arábia Saudita, viu? Faz arminha que passa. Os petistas fiquem mais irritados aí e falem para os bolsominions, na hora que ele pagar o gás de cozinha, ver a conta de gás, nossa, gastei R$100 de gás nesse mês, pô, uns 10 você está dando direto para o ditador da Arábia Saudita, viu? Faz arminha. Pois bem, aí o que acontece? A Controladoria Geral da União descobriu aí os motivos, como é que o governo Bolsonaro fez para baixar o preço para poder vender por menos da metade, por metade do valor de mercado. Só que tem uma coisa, a Polícia Federal já foi acionada, por quê? Porque a Polícia Federal tem uma investigação em curso sobre joias que o Bolsonaro recebeu justamente desse mesmo ditador. O então ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, que é um almirante Bento Albuquerque, o almirante, tem que lembrar que é militar, viu? Militares falam, nós somos os honrados, bandidão da pior espécie. A Receita Federal começou a ficar com a pulga atrás da orelha com ele, porque ele foi mais de 100 vezes para a Arábia Saudita. E tinha uma coisa estranha nas viagens dele. Toda vez ele ia com 1 ou 2 malas e ele voltava com 2 ou 3 malas a mais, cheias. Um dia, a Receita Federal resolveu parar o ministro almirante, que todo arrogante foi lá, mas abriu a mala. E aí viram que tinha um colar de diamantes no valor de R$17 milhões que ele falou que era para Michele. Falaram, esse é da Michele Bolsonaro. Estranho. Tinha também um cavalo ali de ouro, tinham outras joias ali. Se em uma viagem acharam um colar de 17 milhões, quanta propina que esse bandido aí não levou da Arábia Saudita para o Bolsonaro? Quanto que não foi? Estranho, né? Bem estranho. Algumas propinas também eram dadas pelo ditador dos Emirados Árabes Unidos. Por quê? Porque quem comprou a refinaria foi o fundo Mubadala. Esse fundo ele tem como prioritário o governo da Arábia Saudita, mas outros países árabes também têm participação minoritária nesse fundo. Esses outros países árabes têm os seus próprios fundos de investimentos ali, que também os outros países têm participação minoritária. Então, uma maneira deles de fazer negócios. Ok. Quando são negócios lícitos, ok. O problema é quando são negócios ilícitos. E os roubados, no caso, somos nós, brasileiros. O que descobriu a Controladoria Geral da União? Porque até então, vamos falar, eu já tinha falado isso aqui quantas vezes? Não precisa vir a CGU para falar, eu já tinha falado. Mas a CGU fez investigação e descobriu o seguinte, olha, primeiro, o Bolsonaro começou a receber joias
em 2019, que foi quando começou a negociação. Coincidência? Polícia Federal é que vai ver se é coincidência. Tá. E foi para lá várias vezes, sempre voltava com joias. Tem fotos do Bolsonaro com as joias, tudo mais. Tem uma foto que eu acho muito engraçada, que é uma foto que ele tá olhando assim para as joias, dá para ver que ele quer roubar. Essa é a foto que ilustra tudo. Bolsonaro tentou vender essas joias, tá? Isso é provado pela Polícia Federal. Tá aqui a Michelle com as joias. Ó a carinha de, tem alguns milhões aqui para eu roubar, ó, deve valer uma nota, propina, valeu a pena entregar patrimônio público. Ele olhando aqui, para onde? Por estojo de joias, tá? Pois bem, essa foto que eu mais gosto, que mostra o bandido ali em ação. Pois bem, o que descobriu a Controladoria Geral da União? Que o governo Bolsonaro, propositalmente, o governo Bolsonaro aparelhou o CAD. Isso o CGU nem fala, mas aparelhou o CAD. CAD é o Conselho Administrativo que fala se tem livre concorrência no Brasil ou não. Se o Brasil é um país que tem o livre mercado, a concorrência, ou se tem locais onde há monopólio e alguma empresa vai lá e está explorando os consumidores. Isso é muito injusto. Só que aí imagina se colocar um monte de bolsominion. Esses bolsominions indicados ali por gente ligada ao Paulo Guedes e ao dono da Localiza. Vamos lembrar que o dono da Localiza era o secretário de desestatização. Privatização, né? É o nome que o bolsonarismo utilizou, porque eles sabem que toda a imprensa que adora privatizar ia repetir, e é capaz deles mesmos, os marqueteiros são os mesmos, né, terem dito, porque aí as pessoas não entendem que é privatização, porque você escuta, olha, o secretário de desestatização, você fala, nossa, que é detetização? O quê? Passou. Pessoa despolitizada, então, que não quer saber de nada, tá nem aí. Mas se fala secretário de privatização, a pessoa fala, privatizar o quê? As pessoas no Brasil, felizmente, a maioria da população é contra privatizações. Várias pesquisas ao longo dos anos mostram que mais de 60% da população, às vezes, dependendo do tema, chega a 80%, é contra privatizações. Pois bem, o secretário era o dono da Localiza, tá? E aí ele colocou gente amiga dele, amiga do Paulo Guedes, no CAD. Aí o conselho falou que a Petrobras tinha refinarias demais no Brasil e que isso era ruim. É ruim para o consumidor que tenha refinarias demais. Lembrando, foi só a Petrobras vender que o preço de todas as refinarias dobrou. Preço da gasolina, quer dizer, o consumidor, tava ruim para o consumidor pagar barato, porque pô, aí não dá lucro para os amiguinhos do Bolsonaro, né? Então tem que ter concorrência. Então vamos vender tudo a preço de banana para que eles possam, alguns empresários amigos, explorar. Mas antes, todo mundo leva um pouquinho de propina, né? Pois bem, aí o CAD falou que tinha que vender refinarias da Petrobras. Aí o secretário de privatização falou, vamos vender. E começou ali as negociações, Bolsonaro começou a fazer viagens e receber propina, ministro do Bolsonaro começou a ponte aérea dele para a Arábia Saudita e começaram as negociações. Tá, aí em 2020 começou a pandemia, e aí o governo Bolsonaro viu a tempestade perfeita. Por quê? Porque quando começou a pandemia, não sei se você, plantonista, lembra que faz quase 4 anos, e a gente eu meio que tento esquecer desse tempo aí nefasto, o que aconteceu foi o seguinte, começa a pandemia e o preço do petróleo despencou. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui em março de 2020, no final, lá dia 30 de março, por aí, falando, gente, pela primeira vez na história, o petróleo está com preço negativo. Fala, como assim? Você pode comprar no mercado futuro petróleo. Como assim comprar no mercado futuro? Tem uma modalidade na Bolsa de Valores que você compra um item que ainda não foi produzido. E aí você paga agora, você tem um contrato que vale. Quando no final do contrato você consegue aquele item. E aí, na Bolsa de Valores se negocia esse contrato. Tem dólar futuro no Brasil, você vai lá, dólar futuro, 6 meses, dólar futuro, 1 ano. E eles tentam mais ou menos adivinhar quanto vai estar o dólar daqui 6 meses, e aí vão ali negociando o valor. Ok, o preço do petróleo futuro chegou a ficar negativo em 20 dólares. Você fala, por quê, Thiago? Porque quando começou a pandemia, imagine você que bilhões de cidadãos no mundo inteiro que usam carro todos os dias para trabalhar pararam de usar o carro. Imagine você que milhões de fábricas, indústrias no mundo inteiro que trabalham e que estão ali na base do petróleo para que o maquinário funcione, pararam de funcionar ou diminuíram drasticamente as suas operações. Muitas eram férias coletivas, muitas diminuíram. Então, não se consumia mais petróleo como normalmente. O consumo de petróleo diminuiu muito. O preço do petróleo ficou negativo porque quem tinha contratos de petróleo chegou num ponto em que estava caro, as empresas iam ter que começar a estocar petróleo. Só que é caro você estocar petróleo, precisa de espaço, precisa de logística. Então quem tinha
os contratos só para renegociar e geralmente vendia no final para fazer especulação, começou a ficar desesperado, falando, pô, eu não quero petróleo, eu só quero negociar contrato. Aí vai caindo o preço. Todo mundo vai vendendo, vai caindo o preço, até que chega em zero. Até que chega em -1. Você fala, Thiago, a pessoa paga para empurrar o petróleo para lá? Estavam pagando. O petróleo Brent ficou, dá um Google aí, ficou com preço negativo no mercado futuro. Ou seja, se o petróleo não está valendo nada, e tá todo mundo naquela época, e ninguém sabia, não é todo mundo, ninguém sabia quando vai voltar a valer alguma coisa, porque, pô, quando vai ter uma vacina, quando o mundo vai voltar ao normal, será que 30, 40 dias de lockdown funcionam ou não? Será que quando acabar o lockdown dá para voltar gradativamente? Mas gradativamente quantos meses? A gente viu que realmente voltaram as coisas, depois diminuiu, depois voltou, diminuiu, foi um tempão. Mas no começo, principalmente, era uma incerteza muito grande. O mundo nunca tinha parado da maneira que parou em 2020. E aí sabe o que acontece? Imagina você ter uma refinaria de petróleo e você está no momento na história em que petróleo vale menos, aliás, vale negativo o petróleo futuro. O petróleo ainda vale alguma coisa, o futuro vale negativo, ou seja, a projeção para o futuro é que o petróleo vai valer nada. E aí você vende a sua refinaria no pior momento possível, no pior momento. Óbvio, aí os árabes falam, eu não vou pagar o preço que é o preço que valia antes, porque, pô, e se o petróleo não vale mais nada? Obviamente o mundo precisa de petróleo, um dia voltaria a valer, mas, pô, quando? E se essa porcaria dessa pandemia matar todo mundo? E se matar metade da população mundial? E se o vírus se mutasse e matasse muito mais gente? O petróleo nunca mais ia valer o mesmo. Então, compraram por metade do valor. Metade do valor de mercado. E aí a Controladoria Geral da União mostra todos os motivos ali que foram feitos e como a Petrobras e o governo Bolsonaro simplesmente atropelaram tudo para vender o mais rápido possível enquanto o petróleo ainda não valia nada. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja fascista maldita.